cara conseguiu uma propriedade e ser invadida. Qual a tua visão sobre hoje esta questão que eu acho muito importante? Uma propriedade privada é algo sagrado. Nós temos que alterar aquilo que está na Constituição, que é a propriedade, ela deve respeitar o seu princípio da utilidade, a função social da propriedade. O que é função social da propriedade? Algo que é uma propriedade, a única função dela é ser propriedade de alguém, ou seja, ela ter um dono. Então, a terra, a sua terra, ela não tem função nenhuma além de ser sua, porque ela é sua terra. O conceito de propriedade é basicamente esse. Agora, quando a gente cria a função social da propriedade que foi colocada na Constituição, o que eles estão querendo dizer com isso? Que a sua propriedade já tem que fazer algo. Eles não explicam o que é. Então, se você tem um apartamento numa cidade, talvez se seu apartamento não tiver alugado, ele não está cumprindo a função social dele, então ele pode ser o quê? Expropriado. O MTST pode entrar lá. E eles usam esse argumento da função social para pegar os movimentos de moradia, isso na área urbana, e os movimentos de sem terra, na área rural, e aí eles começam a organizar invasões. E aí eles justificam essas invasões com esses princípios. Mas não só essa parte de sem terra, que é um absurdo. Tem também a questão indígena. O governo federal impede, por exemplo, que as polícias estaduais possam fazer a retirada de índios que invadem propriedades rurais. Então o índio ele tem uma licença. Ele vai, invade uma propriedade geral, fica lá. Se você tirar o índio de lá, você vai pro crime federal. Então, um bando de vagabundo pintado de índio, bota um cocara, invade uma propriedade, você não pode fazer nada. Aí os caras estão querendo instigar a guerra. E aí quando a gente olha, por exemplo, os números e os dados, tentando ser generoso, tá? Que eu não sou generoso com eles, mas vamos pegar os dados e vai que tem alguma coisa boa sendo assentamentos. Não tem. O nível de produtividade dos assentamentos no Brasil é péssimo, é pífio, é ridículo. Ter assentamento no Brasil é basicamente favelizar o campo. Então, eu não sou favorável a um modelo de tirar terra dos seus proprietários para depois você fazer uma favelinha no lugar. E essa favelinha depois, ela é revendida. Como acontece nas questões urbanas, em que você tem uma favela, aí constrói prédios no lugar, aí a pessoa vai para o apartamento e aí ela vende ou subloca o apartamento e vai fazer favelinha em outro lugar. Como acontece muito em São Paulo, que eu vou proibir tudo isso. Tudo isso. E não vai haver assentamento nenhum no Brasil, absolutamente nenhum, enquanto não aumentar o nível de produtividade deles pro nível de um produtor rural normal. Sabe quando eles vão conseguir elevar esse nível? Nunca. Eles nunca vão conseguir. Nunca, porque eles não estão lá para ser produtor rural. E eu vou estabelecer esse critério e nunca mais vai ter esse tipo de invasão nem assentamento. E eu vou criminalizar movimentos que invadam propriedade no Brasil. Totalmente. Invadir uma propriedade, você vai preso na hora. Preso, inafiançável. Porque não existe justificativa para isso. Vai tentar explicar para um americano que, nesse instante, tem grupos de bandidos rondando propriedades rurais, sei lá, no Alabama, no Texas, e que um americano vai simplesmente deixar isso acontecer. Isso não existe na concepção do americano. Isso não existe na concepção do europeu. Agora tem que existir na nossa concepção. Isso é inferno na Terra. Nós temos que combater eles como banditismo rural, que é o que eles são. Interessante. Posso te falar uma coisa? Pode. Os grupos comunistas no mundo, tá? Eles são muito baseados naquilo que eles chamam de movimentos sindicais urbanos e os movimentos campesinos, que são os movimentos rurais. Então, as guerrilhas urbanas foram as guerrilhas que, junto com os marinheiros de Kronstadt, tomaram a capital russa e deram o golpe da Revolução de 1917, ou o golpe russo de 1917, o golpe comunista lá. Em outros lugares, como na China, você teve revoluções campesinas, que aconteciam através de homens que atuavam no campo. O movimento do Sem Terra é um movimento socialista de guerra civil no campo. Não é um movimento fundiário, é um movimento de violência no campo. E esse tipo de movimento de violência no campo tem que ser combatido como tem que ser. É um movimento de inspiração comunista. E ele usa a violência como sua base de ação. Eu tenho outra questão agora, uma pergunta para você, e gostaria que você respondesse da sua visão que você viu, tá? Recentemente o governo federal lançou a campanha Plante Comida, não plante tabaco, tá? Foi inclusive um encarte onde havia uma criança sentada, um prato na frente dela com pitucas de cigarro acesas saindo fumaça. Então aquilo foi algo assim muito, vou te dizer assim, algo que não existe. Nenhum pai de família vai colocar um prato com pituca de cigarro na frente de uma criança. Mas isso vendeu, para quem não conhece, como se nós realmente produzíssemos só isso.